Alunos, vou apresentar para vocês um novo gênero textual, que é a biografia. Então, vocês assistiram o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês já tinham assistido algum episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou lido o livro com as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, não. Vocês gostaram? Sabe quem teve a ideia de escrever essa história? Quem é o autor dessas histórias? É esse homem aqui. Ele é o Monteiro Lobato. O que é biografia? Biografia vai falar sobre a história da vida dele. Então, olha só, tá escrito aqui em cima. Monteiro Lobato. Biografia de Monteiro Lobato, literatura infantil. Sua grande obra, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Principais obras de Monteiro Lobato, frases, quer dizer que aqui vai estar escrito as principais obras e as frases que ele gostava de falar, tá? Então vamos lá, biografia, obra e estilo literário. Qual que seria estilo literário? Que nem no caso, quando eu já falei para vocês, né, que quando o autor escreve para crianças, ele escreve de um jeito. Quando é um autor que escreve para adulto, vai escrever de outro jeito, vai usar outras palavras. Então, o estilo literário dele, o que ele mais gostava era o infantil, de escrever para a criança, tá? Olha o que está escrito aqui, olha a legenda embaixo da foto. Vocês já aprenderam também o que é a legenda, né? É o que está explicando sobre a imagem. Monteiro Lobato, o precursor da literatura infantil no Brasil. Essa palavrinha precursor é tipo assim, a pessoa que começou a fazer essa determinada coisa. O que ele começou a fazer? Ele começou a escrever, né, a literatura infantil. Quer dizer que antes dele não tinha autores que pensavam muito em criança. Foi depois dele que as pessoas começaram a pensar em escrever para crianças. Então vamos lá. Contista, ensaísta e tradutor. Contista vem da palavra contar, tá? Contar histórias. Este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em direito, olha, então ele era advogado. Atuou como promotor público até se tornar fazendeiro. Após receber herança deixada pelo avô, diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em Urupês, obra-prima deste famoso escritor. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. Olha que interessante isso que a gente ficou sabendo. Então,
Nessa época que ele começou a escrever, não tinha editoras quase aqui no Brasil que publicavam livros. Os livros vinham lá de Paris e de Lisboa. Aí ele começou a fazer isso, começou a editar livros aqui no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Esse notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil, olha lá. Foi o que eu já expliquei para vocês, né? Então, ele escrevia para as crianças. Quando se escreve para as crianças, não pode ficar usando palavras difíceis, que as crianças ainda estão aprendendo, né? Tem que ser palavras simples. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes. Essas ideias aqui, não tem mais esse acentinho. Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança. Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto. Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio. Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Escreveu ainda incríveis obras infantis como A Menina do Nariz Arrebitado. Quem que é a Menina do Nariz Arrebitado? Quem sabe me falar? É a Narizinho, né? O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlim Pim Pim, Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo e A Chave do Tamanho. Fora os livros infantis, esse escritor brasileiro escreveu outras obras literárias, tais como O Choque das Raças, Urupes, A Barca de Gleieri e O Escândalo do Petróleo. Neste último livro, demonstra todo o seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo apenas por empresas brasileiras. Olha, então há muito tempo atrás ele já defendia essa parte do petróleo que nós temos aqui no Brasil, né? Que há muito tempo atrás, olha lá, ó. No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento, que tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura. Então, quer dizer que ele faleceu no ano de 1948. Ele nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Então, ele está vivo ainda? Não, ele já morreu. E há muito tempo, né? Porque, olha, se nós estamos
em 2020 e ele faleceu em 1948, olha quantos anos tem para chegar em 2020, que é o tempo que ele já faleceu. Dá para fazer essa continha de subtração. Quem quiser fazer essa continha de subtração para saber quantos anos faz que ele faleceu. E aqui tem umas frases que ele usava, né? Que ele gostava de falar. Então, olha só. A gente aprendeu que ele era um advogado. Aqui tem uma partezinha só, tá? Ele casou, ele teve filhos. Então, tem outras biografias do Monteiro Lobato também, tá? Essa daqui é uma, assim, mais curtinha, que as outras biografias eram muito grandes. E aí a gente sabe que, então, ele é o precursor, que ele que começou a escrever aqui no Brasil para as crianças. E além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tem outras obras também que ele escreveu, né? Ele era advogado, deixou de ser, né? Quando ele herdou um sítio do avô, aí ele foi morar no sítio. Aí foi lá no sítio que ele teve inspirações para escrever essas histórias, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá em Taubaté, aqui ó, tá escrito que é a cidade que ele nasceu, que é o sítio dele também. O sítio dele é lá de Taubaté. Ainda até hoje existe esse sítio de Taubaté, viu? Esse sítio que vocês veem aí no episódio é aonde o Monteiro Lobato viveu. Aquela casa que passa hoje no sítio já não é a casa que ele viveu, né? A casa que ele viveu já deve, sim, quando ele era criança, como faz muito tempo, já foi às vezes demolida ou até reformada. Pode ser até essa casa, mas reformada, né? E aí ele vivia nesse sítio. E aí lá ele aprendeu todas essas lendas, contaram para ele, às vezes os funcionários lá da fazenda, os vizinhos, né? E aí ele se identifica com o Pedrinho, o personagem Pedrinho do sítio, que tá falando aqui na biografia. Porque ele era um menino que vivia realmente na cidade, porque ele estudou lá, ele foi até advogado. Nessa época, há muito tempo atrás, era difícil fazer uma faculdade, então ele vivia na cidade e ia passear no sítio do avô quando era criança. Então, ele se identifica com o Pedrinho. E aí, quando ele foi morar no sítio, ele se aprofundou mais, né, em saber das histórias, das lendas, e aí ele teve a ideia de começar a escrever. Vocês gostaram de saber sobre um pouquinho Monteiro Lobato? Então tá bom. Aí amanhã, aí a gente continua com o terceiro episódio do sítio, combinado? Beijo, beijo.